Olá, está começando agora mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre o temporal que atingiu a capital no último dia 29 de janeiro e provocou uma série de estragos. Para isso, a gente recebe hoje o secretário municipal do Meio Ambiente, Mauro Moura, também o Beto Meixe, que é especialista em direito ambiental. Obrigada por terem vindo hoje conversar sobre esse assunto. E eu queria começar perguntando então para vocês sobre o que a gente já estava conversando nos bastidores a respeito do quão previsível pode ou não ser um temporal dessa maneira como a gente teve, né, há umas 2 semanas. Como que se pode prever ou não se pode prever? Nós precisamos aprimorar muito o nosso sistema meteorológico, né? Ele é bastante incipiente ainda. E é um sistema que tem que ser da União e do Estado, porque assim, o município sozinho não consegue monitorar o ambiente, porque os fenômenos começam a ocorrer lá na Argentina, no Uruguai, enfim, na floresta amazônica, então não tem como prever isso através de uma cidade, né? Só que fenômenos desse tipo, como ocorreram em Porto Alegre, por melhor que seja o sistema meteorológico, ele é muito imprevisível, ele acontece meia hora, 1 hora antes, que ele começa a dar indícios que vai acontecer. Então é um lapso muito curto de tempo para avisar a população que o fenômeno vai ocorrer. E se nós tivéssemos esse sistema, provavelmente, como ele estava ali por cima de Eldorado, nós não teríamos nem sabendo por onde na cidade esse fenômeno ia entrar, se era pelo eixo que entrou ali, do eixo Ipiranga para Otávio Alves, ou se ele ia entrar, por exemplo, lá pelo lado da Arena do Grêmio, onde tem muito casebre, muita população pobre, e onde o desastre realmente ia ser violento, com dezenas de mortes. Eu diria até que nós tivemos bastante sorte pelo local que esse fenômeno entrou na cidade. Beto, como é que tu enxerga? Assim, meteorologistas não conseguiriam prever também a chegada desse evento? Eu entendo, não é também a minha área particularmente, né, não sou meteorologista, mas eu acho que o Brasil é deficiente nisso, né, em monitorar o tempo, o clima de uma forma geral. Segundo ponto, nós estamos diante, para quem acredita ou não, eu acho que isso é cientificamente já comprovado, nós estamos diante de mudanças climáticas, né? Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: eu sou porto-alegrense, nasci em Porto Alegre, mas nunca antes de 2009 nós tivemos um vendaval como teve em 2009 com ventos de 120 km por hora. Olha, vento de 120 km por hora, e naquela época em 2009 foram 24 horas seguidas de vento, 124 horas, de 120 km por hora. Isso é uma força muito grande, né? É muito forte esse vento, com essa velocidade. Então é claro que o que vem pela frente cai, né? Então já provocando aqui o debate, não são só árvores que caem postes, caem janelas, telhados, né? Depois nós tivemos um efeito meteorológico dessa natureza, se não me engano, em 2011, se não me engano, 2011. Vejam como nós já estamos tendo, o que não existia até 2009 passa a ter todos os anos. Foi aqui na região metropolitana, se não me engano, em Triunfo, 4 caminhões de carga viraram por causa do vento. Imagina, um vento que consegue virar um caminhão de carga. Então, tudo cai. E aí que eu quero dizer da importância da arborização. Se não fosse a arborização de Porto Alegre, os danos seriam muito maiores. Porque é a arborização que ajuda a barrar esse vento. A arborização amortece o vento, claro, se forem árvores sadias, né? É óbvio que nós temos que ter o monitoramento da arborização. Mas eu quero dizer, porque me preocupa muito algumas pessoas que aproveitam para colocar, vejam, nós temos que tirar as árvores, tem árvores demais na cidade, e é por isso talvez que nós tenhamos várias cidades, ou talvez a maioria das cidades do Rio Grande do Sul, com muito pouca arborização. Porto Alegre é uma exceção dentro do Rio Grande do Sul de uma cidade extremamente não, mas bem arborizada. A quarta do Brasil, né? Isso é difícil, mas está entre as mais... Eu sempre dizia o seguinte como secretário, né? Porque se dizia o seguinte, antes de eu assumir a ISMAN, se dizia o seguinte: Porto Alegre era a cidade mais arborizada do Brasil. Não tem censo para isso. Eu não gosto de dizer aquilo que não está comprovado. Então o que eu sempre dizia? Porto Alegre é uma das cidades mais arborizadas do Brasil e com certeza uma das cidades metropolitanas mais arborizadas do mundo. Com certeza. Agora, não há um censo. Mas é o que a gente enxerga. Mas é o que tu enxerga. Então, isso que é importante. Então, o Porto Alegre tem orgulho disso,
né? Nós temos um histórico de plantios de mudas de árvores, das próprias pessoas, né? Por exemplo, meus pais moram na Toropi, por exemplo, em Petrópolis. Isso eu sei por eles. A arborização que tem lá na Toropi foi combinada nos anos 60 pelos moradores, que plantaram jacarandás, no caso, né? E estão lá até hoje, né? Rígidas, né? Que não foram afetadas ali, no caso, pelo esse furacão. Na realidade, para mim não foi um vendaval, foi um furacão, foi um fenômeno atípico, né? Mas eu quero só colocar o seguinte, cada vez mais, na minha opinião, diante de mudanças climáticas que aí estão, cada vez mais a arborização se mostra fundamental numa cidade como Porto Alegre. Um dos objetivos do programa é falar sobre a reconstrução, assim, pós-temporal. E aí, para explicar para os telespectadores que vocês dois têm uma trajetória tanto de direito ambiental, e o secretário até como técnico da FEPANO, antes de ser, tem mais de 40 anos, né, secretário? 43. 43 anos. O Beto foi também vereador e secretário. Queria perguntar para vocês o seguinte, quando que começou a haver legislações municipais a respeito de arborização? Porque teve uma época, como o Beto comentou agora, que as pessoas plantavam as árvores, que isso não era algo legislado. Então, quando que surgiu, assim, uma regra, né, de colocação de árvores? É importante dizer, em primeiro lugar, assim, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre foi a primeira secretaria municipal do país, né? Então, isso já é um marco para a cidade de Porto Alegre, né? A ISMAN começou a fazer esse trabalho de planejar nos anos 2000, mais ou menos. E já na época do secretário Beto Mexa aqui, essa parte que era uma normativa interna somente da ISMAN, foi regulamentada no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Talvez seja importante dizer que a legislação ambiental do Brasil exige que o órgão ambiental esteja acompanhado de um Conselho de Meio Ambiente. Então, na União tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente, no Estado tem o Conselho Estadual do Meio Ambiente, e aqui em Porto Alegre tem o COMAN, Conselho Municipal do Meio Ambiente, que faz resoluções deliberativas, ou seja, nós somos obrigados a cumprir, não é só um órgão de aconselhamento, né? Então, através desse conselho, o Beto, na época, era secretário, aprovou o plano diretor de arborização urbana, que é legal desde 2006, mas vinha sendo implantado desde os anos 2000 aqui em Porto Alegre. Beto, e o que diz no plano esse? Bom, são várias coisas. Claro que quando foi feita a revisão, novos quesitos foram colocados, que eu queria até colocar para as pessoas saberem e ajudarem a fiscalizar. Quando eu digo fiscalizar, não é no sentido de punir, fiscalizar no sentido de que o plano diretor seja cumprido, né? E ajudar a cuidar também, né? E ajudar a cuidar, nesse sentido, né? Mas, enfim, o que ele diz? Por exemplo, uma coisa fundamental. Primeiro, nós temos uma lei orgânica de Porto Alegre, né, que esta casa tem o dever de fazer cumprir, mais até do que o prefeito, em certo sentido, porque ela é votada pela Câmara e não passa pelo Executivo. A lei orgânica não passa pelo Executivo, não há veto nem sanção. É a Constituição... É a Constituição Municipal. Isso é importante colocar. A lei orgânica de Porto Alegre diz o seguinte, além do que já diz a Constituição Federal e Estadual, que o poder público deve preservar e ampliar a flora, a lei orgânica do município de Porto Alegre diz de forma clara, estou falando isso porque o plano diretor depois dialoga com a lei orgânica. Cabe ao município manter e ampliar a arborização nos logradouros públicos. Então não adianta nós discutirmos aqui o mérito da questão. Cumpra-se a lei orgânica. Nós temos que manter e ampliar. Portanto, nós temos que plantar árvores, concordando ou não, ou então muda a lei orgânica. Não concorda? Muda a lei orgânica. Mas veja que isso foi feito lá em 1990, eu não era vereador também. Então veja como isso está no DNA de Porto Alegre, a arborização está no DNA de Porto Alegre, não vai ser um tecnocrata, porque infelizmente nós temos alguns técnicos, que acham que Câmara Municipal é uma bobagem, que aqui só se discute bobagem, que nem deveria existir Câmara Municipal. Tem tecnocratas que acham isso, sim, infelizmente. E às vezes são bons técnicos, no sentido de capacitação técnica, mas que não gostam de árvores. Nós temos técnicos da ISMAN que não gostam de árvores, porque passaram por um concurso público que não cuida desse quesito. Cuida do quesito técnico, mas não desse quesito, porque quem vai para uma ISMOV, para uma IPTC, para uma ISMAN, vão ter vocações diferentes, concordam?
Não pode ser o mesmo tipo de concurso. Uma coisa é tu ser técnico da ISMAN, outra coisa é tu ser técnico da IPTC. Não é verdade? Quem vai para a ISMAN tem que gostar de árvores, porque está na lei orgânica. A lei que criou a ISMAN em 76, uma das principais atribuições da ISMAN é cuidar de árvores e ampliar a arborização de Porto Alegre. Isso então são certas coisas que não adianta querer discutir. É assim. Né? É que nem eu querer discutir se a gente deve ou não respeitar o sinal vermelho do trânsito. Você tem que se respeitar e ponto. Bom, então o plano diretor então diz o seguinte: para manter e ampliar a arborização, como diz a lei orgânica, existem maneiras, obviamente, de fazer isso, tecnicamente falando. Então, por exemplo, se abolir o plantio de exóticas, que é aquela arborização que não é daqui do nosso bioma da Mata Atlântica, ou até não seja aqui do nosso bioma, ao menos aqui do Rio Grande do Sul. Que hoje chega a ser 60% da arborização das vias que nós temos que substituir. Então, nós temos, por exemplo, aqui muitos ligustros, extremosas, que são exóticas, e que por isso mesmo atraem muitas ervas de passarinho, que é um grande problema também. A nativa, geralmente, não atrai a erva de passarinho. Então é até mais fácil de manter uma árvore nativa do que a exótica. Mas, bom, 1000 razões, a nativa é daqui, então para a biodiversidade é mais importante também, que é o conjunto de seres vivos que uma árvore... Porque uma árvore não é um ser vivo. A árvore forma um ecossistema. Nós temos ali insetos, nós temos ali vegetações, que são as epífitas, que fazem uma simbiose com aquela arborização, inclusive lá embaixo, lá nas raízes que a gente não vê, e que dão e que garantem uma qualidade ambiental e um conforto ambiental para a cidade impressionante. Inclusive, cientistas dizem que a melhor maneira de combater a poluição atmosférica e melhorar a qualidade, não só do ar, mas em geral numa cidade, é manter e ampliar árvores. Veja como nossa legislação está então correta e se antecipou a essas descobertas científicas, que são recentes, são agora trabalhadas na ONU em virtude do tema de mudanças climáticas. Então, o plano diretor diz o que, além disso, também com relação às nativas? Então, prioriza as nativas, o que não quer dizer que a gente vai sair agora tirando as exóticas, porque as exóticas também têm a sua importância. Claro. E aí eu faço aqui alguma crítica, acho que está se retirando demais, por exemplo, seringueiras, que não devem ser plantadas, mas as que estão aí, se possível, deixa, porque tu não consegue substituir tão facilmente. Tu leva, às vezes, 20 anos para substituir uma árvore. Ela leva 20 anos para ficar adulta, para ficar de porte adulto. No mínimo 20 anos. Né? Então não é assim também. Então uma coisa é tu não plantar mais exóticas. A outra é sair cortando as exóticas. Né? Mas isso foi um grande avanço, foi polêmico esse assunto lá também na época. Né? A outra é a seguinte: aonde plantar? Então, claro, e como? Então, claro que uma calçada mais larga vai receber uma muda de árvore de uma espécie de maior porte, uma calçada mais estreita de menor porte. Depois, distâncias, por exemplo, de boca de lobo. Então, entradas de carro. Entradas de carro, sinaleiras. Então, hospitais, enfim. Enfim, isso, exatamente. O plano diretor de arborização urbana, ele trabalha justamente num planejamento de arborização. É, sim, necessário arborizar, mas não se pode também enlouquecidamente sair arborizando. Né? Então existe um planejamento, porque nós temos numa cidade que está se fazendo esse plantio, não é na floresta, então nós temos que equilibrar esse plantio com a cidade. Deixa eu te fazer um comentário com relação a isso também. Porque a entrevista acaba sendo de 2 secretários de meio ambiente. Nós descuidamos aqui em Porto Alegre durante muito tempo da manutenção da arborização. Né? Esse era o assunto que eu ia entrar, perguntar se... a árvore não deixa de ser um equipamento urbano que tu precisa da manutenção. Né? Tem erva de passarinho, ela morre por idade, enfim, tem que substituir a partir de uma certa idade. Né? E a gente, para ter uma ideia, assim, nós temos aqui em árvores públicas, entre praças e avenidas e ruas, 1.200.000 árvores. E os técnicos da ISMAN calculam que uma árvore vive em média 70 anos. Né? Se nós dividirmos isso por 230 dias úteis no ano, hoje a ISMAN deveria estar substituindo 80 árvores por dia. Né? Ou seja,
isso tem um custo de manutenção bastante alto, que isso não foi incorporado ao orçamento da SMAN ao longo dos anos, que a gente tem brigado, o Beto no tempo dele, eu agora, para que esse orçamento da SMAN, que hoje percentualmente o que tem é o mesmo do tempo do Beto, como secretário, não corresponde a essa necessidade. Porque no momento que a SMAN não vai numa árvore que tem erva de passarinho, essa erva de passarinho vai acabar matando a árvore, né? Então essa destinação de recursos também para manutenção não tem sido feita. Então isso torna o trabalho da SMAN bastante ineficaz, né? E isso é uma coisa que temos que discutir. Na última reunião aqui na Câmara de Vereadores, onde a Prefeitura apresentou o que estava fazendo com relação à emergência, isso foi comentado, porque assim, seja como for, esses orçamentos também vêm para cá, para a Câmara, né? E se os vereadores eleitos acham que há uma necessidade de darmos uma melhor manutenção ou um maior plantio na cidade, um pouco mais de recurso tem que ir para essa instituição, porque sem recurso não se faz nada, né? A gente não pode ficar só no folclore, árvore bonita, tem que ter recurso para pessoal e equipamento. Né, para podar uma árvore, nós precisamos de um caminhão cesto, né, Beto? Que às vezes tem que ser levar 18, 24 metros de altura, e isso é equipamento que custa dinheiro. Não, né? Na minha época eu tinha que pedir emprestado para a SMOV. Nós não tínhamos, não sei se hoje tem. Tem poucos. O de 25 metros, na minha época só tinha 10 móveis, nós tínhamos que fazer parcerias, fazer trocas. Mas mesmo assim, hoje eles mantêm pouco, né? Então assim, o plantar é necessário, mas se não der manutenção, tu provavelmente esteja perdendo mais árvores do que tu está plantando. Então isso é uma coisa que as pessoas não enxergam. Esse assunto foi, nessa semana na Câmara, foi muito comentado, inclusive em sessões plenárias, os vereadores continuam falando do temporal e inclusive abordaram essa questão do manejo das árvores. Mas para a gente esclarecer, é preciso de mais efetivo, é preciso contratar empresas terceirizadas para fazer manejo? Como que é esse trabalho na Secretaria? Não, assim, tu tem que ter tanto pessoal do quadro que possa fazer vistoria nas árvores. Que não está sendo reposto. Que não está sendo reposto. Isso não é nada, isso de vários governos. Na minha época, imagina, eu saindo, desculpe só para ajudar aqui no secretário, eu saí em 2008, assumi em 2005. O pessoal de rua, que nós chamamos, que é o de praças e arborização, já estava muito velho, na minha época. E não tinha concurso para isso. Em 2 anos agora se aposentaram mais de 160. Imagina. Nos últimos 2 anos. Então nós precisamos, claro que não quer dizer que tu vai ter só com quadro, mas tu tem que ter um quadro permanente para não depender só da terceirização. E tem que terceirizar parte com a supervisão da SMAN, obviamente. Claro. Né? A terceirização eu que encaminhei, inclusive, também. Foi uma maneira, já que não se podia, era proibido falar em novas contratações. Sim. Então eu encaminhei e deixei encaminhado, pronto o projeto. E aí, eu sei que hoje já tem, que é a terceirização no monitoramento de podas de árvores, mas ele é insuficiente também, essa terceirização. Bom, e como é que está acontecendo hoje, secretário, assim, o manejo, a manutenção das árvores? Hoje a maior parte do nosso serviço é terceirizado, né? Mas os nossos técnicos vão fazer as vistorias, né, nas ruas, principalmente nas ruas e avenidas, e determinam por hora de serviço o que deve ser feito em cada árvore. Não é a terceirizada que vai lá fazer o serviço à sua vontade. Não, a própria SMAN determina o serviço que deve ser feito e depois, inclusive, para pagar esse serviço, vai lá a vistoria se o serviço foi feito. Mas a quantidade de pessoal contratado é muito pequeno para o número de árvores que nós temos na cidade. É muito reduzido. Bom, aí eu aproveito esse gancho para perguntar se isso contribuiu também para um grande número de árvores que caíram? Não, porque por que as árvores caem? Porque o vento faz uma força física sobre a copa e empurra a árvore, faz efeito alavanca e empurra a árvore, né? Quanto mais sadia a árvore, mais copa ela tem, mais verde ela tem e é facilmente empurrada. Não que meia dúzia de árvores com problemas de doença, alguma coisa, não tenham caído, mas o Parque Marinho é um parque novo. Se tu deres uma olhada ali, as árvores são novas, né? Mas onde houve, não tanta queda, mas onde houve muita quebra do tronco, né? Ali está um cenário de terror ali, né? Mas pode notar ali, as árvores são novas, o parque é novo, né? O parque foi construído... A arborização principal começou nos anos 80 no Marinho. As árvores são novas. Mais são recente. São novas. E ali foi monitorada, porque nos parques as árvores são bem monitoradas. Historicamente, nada a ver agora também. Porque nos parques tem servidores capacitados permanentes. Os parques da cidade são os únicos, as praças não tem, mas os parques têm servidores permanentes, né? E pode notar que onde houve o maior estrago são onde as árvores são novas. Então, nós tivemos logo no início do processo muita gente acusando, a SMAN não cuida das árvores velhas que caíram, colocaram em risco as pessoas, deviam cuidar das árvores velhas. Não foram as que caíram.
Né? Olha aqui, ó, mas uma coisa muito importante. Primeiro, eu tentei também fazer isso, não consegui. As pessoas acham que quando uma árvore está cheia de epífitas, epífitas são, por exemplo, bromélias, orquídeas, samambaias, são hospedeiras, são vegetações que se hospedam na árvore e criam uma simbiose com a árvore, uma ajuda a outra. Não mata a árvore. Ao contrário, não só não mata, como ajuda a árvore. Exatamente. Que nem eu estava falando, isso é uma biodiversidade. Isso ajuda a árvore a ampliar o poder de melhorar a qualidade ambiental e do ar da cidade. Estamos falando de saúde pública. A gente chama isso aí de prestação de serviço ambiental da árvore. Bom, erva de passarinho é parasita. É um semiparasita, não é uma epífita. As pessoas acham que quando... E graças a Deus nós temos árvores cheias de epífitas. As pessoas acham que é erva de passarinho e acham que não está sendo cuidado, mas não é para deixar aquela epífita lá. Então falta uma campanha de esclarecimento. As pessoas acham que aquela vegetação está fazendo mal para a árvore e ao contrário está fazendo um bem. Isso gera reclamação e a gente tem que fazer vistoria, perde tempo, porque não é uma árvore. As ervas de passarinho, do último inventário que foi feito em Porto Alegre, não tão total, representou apenas 6% da arborização. Isso foi também lá para aquele período de 2000, também não era secretário. Né? Os dados nós tínhamos. Porque repetindo o que eu já tinha falado, mas é importante colocar, a erva de passarinho, ela geralmente vai dar em árvores exóticas, plátano, cinamomo, extremosa, ligustro. Ela raramente vai dar em árvores nativas, como jacarandá, como pau-ferro, como ipê roxo, como, enfim, essas árvores que são agora, então, passaram a ser plantadas a partir do plano diretor de arborização urbana. Então nós temos que, isso é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é o seguinte, Deixa eu só comentar uma parte. Nós temos outro tipo de problema. Tem várias pessoas que se dizem entendidos também em meio ambiente, que acham que a gente não deve tirar árvores de passarinho, porque o ato da erva de passarinho estar ali e matar a árvore faz parte do ciclo da natureza. Então assim, nós temos toda essa discussão na cidade que é ferrenha, né, com relação a como a SMAN deve ou não manejar as árvores. Aí numa floresta tudo bem, mas claro que na arborização urbana não tem sentido. Tem que ser, sim. Mas o que eu também queria só colocar é o seguinte, a maior parte das quedas de árvores, ou de quedas de galhos ou de árvores, é fruto de podas ou mal feitas, ou drasticamente feitas, ou desnecessárias. E aí uma crítica que eu faço aqui, principalmente a CE. A CE tem feito podas extremamente radicais na cidade, isso é histórico, né? Às vezes melhora, às vezes piora. Nós renovamos o convênio também, se não me engano, em 2007. Ele foi renovado agora de novo. Aonde nós prevíamos, isso foi combinado, acertado com a CE, que tem que ter um responsável técnico junto com as podas. Eu já flagrei várias podas extremamente radicais. Eu sou advogado, mas eu entendo um pouco pela minha história de podas totalmente mal feitas. Tu pede onde é que está o responsável técnico. Não tem responsável técnico. E quase metade das árvores na cidade, em área urbana, em logradouros, quase metade está embaixo de infração urbana. Essas, quando caem, é por responsabilidade da CE, que depois responsabiliza as árvores quando não tem luz. Beto, mas só para esclarecer, porque as árvores que estão em vias públicas, parques e praças, são árvores do município, digamos. Sim. O município tem que, por exemplo, legislar e verificar o que a CE ou outras entidades estão fazendo? Sim. O principal responsável, digamos, é a SMAN, porque ela delega para a CE. Por isso que ela tem que fazer cumprir o convênio feito. E multar ou até interditar, enfim... Isso acontece. Existem mil maneiras de fazer isso. Né? Nós multávamos muito a CE em virtude disso. Mas uma coisa que talvez a gente devesse ter visto lá no passado, porque assim, nós não temos só os fios da CE em cima das árvores. Nós temos todo um serviço debaixo das calçadas, que é a rede de água, rede pluvial, rede de esgoto cloacal, né? A rede da Sulgás, por exemplo, às vezes infovias, né? E não há um conflito de árvores somente com a parte superior, há um conflito de árvores com a parte inferior, né? Poda também a raiz. Né? Às vezes a poda da raiz pode levar a árvore a cair. A pior ainda, é a pior poda que tem a da raiz. Então assim, esse é um conflito que a cidade tem que sentar e pensar para frente. À medida que a cidade possa se ampliar
ou a gente estiver fazendo remodelações de pista, nós devemos pensar em trazer esse serviço para o subsolo, talvez que nem outras cidades do mundo, para a lateral da calçada ou para o centro da rua, né, tanto a parte elétrica como a água, luz e esgoto, para que a gente possa ter uma arborização decente, porque assim, é muito conflito, né? Nós temos aqui na cidade, diariamente, o sistema das árvores entupindo rede de esgoto, trazendo problema para as residências, porque ao longo dos anos não se cuidou desse conflito, né? E o conflito realmente existe, não só porque para a população o que elas veem é o conflito com fio, né? Mas nós temos muito conflito embaixo das calçadas também, e isso é um problema, né? Hoje, por exemplo, no centro histórico, há uma dificuldade muito grande de plantar por várias razões, mas duas principais: calçadas muito estreitas, e embaixo dessas calçadas, muito serviço público, né, que nos impede de colocar árvores ali, a menos que esse serviço público seja retirado para outro lugar para que a gente possa voltar a plantar, né? O pessoal diz assim que acha que é fácil plantar árvore. Infelizmente não é tão fácil, né? Eu acho que é muito difícil, sim, não há dúvida. Eu fiz o seguinte, até para as pessoas saberem. Beto, podemos, claro, no próximo bloco, claro, retomar esse assunto? Óbvio. Então a gente vai para um intervalo, para dar uma respirada, e voltamos com esse assunto sobre a reconstrução ambiental de Porto Alegre depois do temporal do último dia 29. Fique conosco.